Cumprimento a todos os irmãos que estão nos assistindo por intermédio desta live com a paz do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada aí perto de você e quiser acompanhar a leitura da palavra juntamente comigo, abra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 40. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo 40, que diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. Deus seja louvado. Meu amado irmão, minha amada irmã, é motivo de muita alegria estar juntamente com vocês por meio desta live para meditar um pouco com você na palavra de Jesus. E capítulo de número 8 do Evangelho de Lucas nos narra a partir do versículo 40 a história deste grande personagem da Bíblia Sagrada, por nome de Jairo. E o texto nos informa que Jairo era um chefe de uma sinagoga. Logo nós entendemos que Jairo era um homem importante no seu tempo, um homem que tinha um nome digno de respeito, um homem que tinha influência, conhecimento, um bom status social. Porém, o texto também nos diz que Jesus retornava de Gadara, local onde ele tinha libertado o endemoniado gadareno. E quando Jesus sai de Gadara, atravessando para outra margem do Mar da Galileia, havia ali naquele local uma multidão que estava aguardando a Jesus. E Jairo, então, quando ouve falar que Jesus estaria chegando ali, ele parte ao encontro de Jesus. E o texto nos informa que a filha de Jairo, com quase 12 anos de idade, se encontrava enferma à beira da morte. E Jairo foi atrás de Jesus, suplicando-lhe e rogando-lhe para que Jesus fosse até a sua casa e para que Jesus impusesse as suas mãos sobre a filha de Jairo e ela seria curada, ela ficaria sã. Então, nesta noite eu quero destacar aqui 3 atitudes que Jairo tomou, que podem ser aplicadas a nós para este tempo na qual estamos vivendo. A primeira atitude, Jairo reconheceu que Jesus tinha poder para curar sua filha. Jairo, sendo um líder da sinagoga, um homem que conhecia bem as Escrituras, um homem que muitos naquela época, dos líderes religiosos, eram adeptos do ceticismo. Porém, Jairo, ouvindo falar que Jesus curava, libertava, transformava histórias, ele reconhece em Jesus um poderio sobrenatural que poderia, naquele momento, curar a vida de sua filha. Então Jairo vai ao encontro de Jesus e chega diante de Jesus e roga-lhe para que Jesus fosse curar a sua filha. E o texto é bem claro quando nos informa que Jesus atende ao pedido de Jairo e parte junto com ele. E no decorrer deste percurso, no decorrer deste caminho, aparece na história a mulher do fluxo de sangue. Mulher na qual a Bíblia não faz menção do seu nome, porém ela ficou conhecida como a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, mulher na qual
quando ouve também falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus tinha poder para mudar situações adversas, nasceu nela uma fé genuína, fé na qual a impulsionou a ir em busca de Jesus e tocar apenas na orla de suas vestes e ser curada. Aleluia! E neste caminho que Jesus vem com Jairo, aparece esta mulher. E Jesus então para a multidão, porque ele sente que alguém tocou nele e saiu dele virtude, saiu dele poder. Então Jesus ali tem um diálogo com aquela mulher, libera uma palavra sobre a vida dela e ela vai embora curada para a glória do nome de Jesus. E o interessante é que neste meio tempo, em que Jesus ainda estava falando com a mulher do fluxo de sangue, chega alguns da casa de Jairo, que estavam ali, com a seguinte notícia: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já está morta. E Jesus, ouvindo estas palavras, ele se dirige a Jairo, dizendo o seguinte: Jairo, não temas, crê somente, louvado seja Deus. E diante deste tempo na qual estamos vivendo, muitos de nós ouvimos diariamente notícias negativas, notícias que são adversas. Mas nesta noite eu tenho uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Não temas, continue crendo no Deus que você serve. Continue crendo no Deus que tem poder para fazer milagre, para libertar, para curar e para salvar. Louvado seja Deus. E a segunda atitude que eu aprendo com a história de Jairo é que ele se despiu de todo o seu orgulho, ele despiu-se da sua posição na sinagoga e foi em busca de Jesus, foi em busca de um milagre. E a terceira atitude que eu também aprendo com a história de Jairo é que ele se prostrou diante de Jesus. E eu acho isto muito lindo, porque quando Jairo se encontra com Jesus, ele se prostra, se humilha, reconhecendo que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele reconhece que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus que fora enviado ao mundo para cumprir uma tão grande obra, para realizar uma tão grande missão. Quando Jairo se prostra diante de Jesus, ele estava dizendo: os meus recursos, o meu status, a vida que eu tenho, a influência que eu tenho é bastante nesta terra, mas para esta situação na qual eu me encontro não é necessário, não muda a minha situação, não cura a minha filha. Mas quando ele se prostra diante de Jesus, ele estava dizendo: agora eu encontrei um Jesus que é poderoso e que pode mudar a história da minha vida, a história da minha família, a história da minha casa. Deus seja louvado. E a continuidade do texto nos diz que Jesus então segue para a casa de Jairo, e chegando ali, Jesus diz que a filha de Jairo não estava morta, que ela apenas estava dormindo. E muitos ali riram de Jesus, porque como a menina estava morta, o que poderia acontecer? A situação já tinha sido dada por perdida, era o fim da história ali. Porém Jesus retira estas pessoas da casa, e entram na casa somente Jesus, alguns de seus discípulos, o pai e a mãe da menina. Jesus então libera uma palavra sobre a vida daquela criança, dizendo para que ela se levantasse da cama, e prontamente aquela menina se levantou. Aleluia! Então logo eu aprendo aqui que a última palavra que tem poder sobre a minha e a tua vida é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Então eu quero dizer a você que pode o homem dizer que é o fim, pode o homem dizer que acabou a tua história, pode o médico dizer que não há mais solução, mas ainda tem a palavra de Deus que será liberada acerca da tua vida. Ainda tem a palavra de Deus que será liberada acerca da minha vida. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, nós logo aprendemos que a última
palavra que tem poder acerca de nossas vidas é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E para Jesus não há nada perdido. Quem sabe quando Jairo ouviu a notícia daquelas pessoas que vieram ao seu encontro dizendo que a sua filha já havia morrido, para que ele não incomodasse mais o mestre, Jesus logo libera a palavra: Jairo, não temas, crê somente. Jesus estava dizendo: o tempo pode ser adverso, a notícia pode ser negativa, a notícia pode ser de luto, pode ser de morte, pode ser de lágrima, pode ser de dor, mas eu estou no cenário, e quando Jesus está no cenário, o impossível sempre vai acontecer. Aleluia, Deus seja louvado. Então, nós podemos aprender com essas 3 atitudes que Jairo tomou. A primeira, ele reconheceu que Jesus tinha poder. Neste tempo na qual nós estamos vivendo, muitos têm corrido para todos os lados. E não é errado, muitas das vezes, buscar refúgio em algum conhecido, num médico, em algumas outras coisas. Mas eu quero lhe dizer que você ainda serve um Deus que é poderoso. Você ainda serve um Deus que tem poder no céu e na terra. Um Deus que ainda está no controle de toda a situação. Então, nesta noite, receba esta palavra de ânimo, de encorajamento, palavra de vida para o teu coração. Aleluia. E que nós possamos continuar reconhecendo que o nosso Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação, independente de qual seja o cenário, independente do que nos aconteça, Ele ainda é soberano e continua no controle de todas as coisas. Aleluia. E a segunda atitude de Jairo, ele despiu-se. Muitos de nós, mesmo vendo tanta coisa acontecendo, nós não retiramos de nós o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. Mas neste momento, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que me assiste e me ouve nesta noite, é chegado um tempo de nós nos despirmos do nosso orgulho, de nossa soberba, de nossa autossuficiência, e olharmos para Jesus, e corrermos para Jesus, e buscarmos ajuda em Jesus, porque só Ele pode todas as coisas, só Ele pode curar, só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode transformar. Aleluia! E a terceira atitude de Jairo, ele prostrou-se. Que neste tempo adverso, tempo de crise, tempo de dificuldade, que nós possamos cada vez mais nos prostrarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos humilhar diante dEle e dizer: Jesus, eu não consigo fazer nada, eu não tenho força, mas o Senhor é poderoso para realizar o impossível na minha vida, na minha casa e na minha família. Então que possamos aprender e praticarmos essas 3 atitudes que Jairo tomou. Porque quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele fez o milagre, ele realizou o impossível, e o nome de Jesus dentro daquela casa foi glorificado. Então, nesta noite eu deixo esta palavra para o teu coração. Para Jesus, nada está perdido. Quem sabe você tem olhado para esta pandemia, você se vê sem saída, sem direção, sem nenhuma expectativa. Mas nesta noite, eu vim te dizer que Jesus é a minha e a tua esperança. Jesus é a minha e a tua esperança. Corra para Jesus, se prostre diante dEle, que você vai ver que Ele ainda tem poder para mudar toda e qualquer situação e para realizar o impossível na tua vida. Então fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém.